Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Sextou, 8 de abril de 2022. Começa agora o Câmara Notícia ao vivo, 12h36. Eu quero a sua participação, hein? Envie a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp, que é 19, o nosso DDD, 978293776. Ou você tem a opção de enviar uma mensagem através do nosso QR Code. Olha só, estou apontando aqui para ele. Então pegue o seu celular, abre a câmera como se fosse tirar uma foto e aponte para este QR Code, porque aí já vai aparecer na tela do seu celular o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e manda a sua mensagem para a gente. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Vereadores Cecílio Santos, Guida Calisto, Paola Miguel, Gustavo Peta e Paulo Búfalo propõem projeto de lei para combater a fome da população de rua. Comissão Especial de Estudos Anti-Enchentes discute políticas de urbanismo e preservação ambiental para conter desastres socioambientais. Daqui a pouco tem entrevista ao vivo com membro da Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre segurança cardiovascular das vacinas contra a Covid-19. E você já tem programa para o fim de semana? A agenda cultural chega com muitas dicas de shows e, claro, as estreias no cinema. E já a gente fala sobre Campeonato Brasileiro da Série B também, porque o Guarani entra em campo hoje e a Ponte Preta amanhã. A Mirna Abreu já está aqui nos nossos estúdios, vocês já estão acompanhando. Hora do Em Pauta, então seja bem-vinda e boa tarde, Mirna. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a você de casa. E hoje a gente, então, inicia o Câmara Notícia de uma forma diferente. Toda sexta-feira a gente tem um encontro aqui com um parlamentar da Câmara Municipal de Campinas, é o Em Pauta ao vivo. Nele, o vereador fala do seu trabalho, das proposituras, projetos apresentados, aqueles que virarão lei, requerimentos, também falam das indicações. E a gente lembra que você, lá no site www.campinas.sp.leg.br, lá você pode entrar em contato com os vereadores aqui do Legislativo Campineiro. Na aba Vereadores, você escolhe com quem quer falar e aí vai abrir, então, o nome do vereador, a história parlamentar dele e também o contato. Você, olha, eu não sei o telefone do gabinete direto, liga no 3736-1300, que é o PABX aqui da Câmara Municipal de Campinas, e você, então, tem aí o contato do parlamentar que você pode participar, mandando a sua demanda, mandando a necessidade que você tem em relação às prioridades do seu bairro, da sua rua e também da sua comunidade. A gente lembra também que você acompanha pelo site da Câmara Municipal de Campinas o andamento de projetos e a tramitação de todas as propostas aqui no Legislativo Campineiro. O vereador Luiz Cirilo já vai estar com a gente dentro de instantes e aí a gente vai bater esse papo falando um pouquinho sobre o trabalho dele, que está aí em seu 4º mandato consecutivo, ele que foi eleito aí na legislatura 2021-2024 com 3.593 votos. E o vereador Cirilo, então, já está aqui para a gente iniciar esse bate-papo aqui no Em Pauta de hoje. Boa tarde, vereador. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa, dentro do Câmara Notícia. Eu já vou começar fazendo a minha primeira pergunta, falando de um projeto que acaba de virar lei aqui na nossa cidade. É o projeto que fala justamente sobre a fiscalização de obras públicas. Eu lembro que ele, inclusive, é uma lei que foi sancionada em 1º de abril, só que a gente teve alguns vetos parciais. Eu queria que o senhor falasse da proposta, inclusive em relação a esses vetos parciais. Boa tarde, Mirna. Boa tarde a todos aqueles que nos acompanham pela TV Câmara. É um prazer estar aqui com você, comunicando, passando um pouco do nosso trabalho. O dia foi o dia da mentira, que é 1º de abril, mas o projeto é real, tornou-se lei, que é o chamado Portal da Transparência das Obras Públicas. Eu tenho pautado ao longo da minha vida pública
apresentar projetos realmente que sejam, de alguma maneira, impactantes e que possam oferecer ao munícipe, ao cidadão, efetiva transparência dos gastos, das obras que ocorrem no município de Campinas, mais precisamente das obras públicas. E esse projeto contempla isso. O cidadão passou, a partir do dia 1º de abril, a ter à sua disposição informações pertinentes às obras, independente do caráter e do tamanho. Vai desde a construção de uma ponte, viaduto, até a construção de uma escola, de uma creche, efetivamente todas as obras públicas. E neste projeto de lei, nesta lei que entrou em vigor, é contemplado todas as minúcias de informações que o munícipe, num primeiro momento, gosta de ter conhecimento. Quanto custou a obra? Se tem termo aditivo naquele contrato, se pode ocorrer aditamentos, né, referente a valores, qual o prazo do início, qual é a previsão de término, quanto que vai, qual o investimento que a prefeitura vai fazer, se existe participação da iniciativa privada, ou seja, são detalhes, informações extremamente importantes que devem nortear a lisura e o comportamento do homem público. Quando a gente pensa, por exemplo, vamos citar uma obra aqui da cidade, BRT, que muita gente se pergunta, por exemplo, obra como essas, grandes, como o senhor falou, e até de uma ponte, que às vezes é um pouco mais desapercebida, é percebida só por uma comunidade, todas elas, com a sua lei, terão que ser minuciosamente, então, explicadas à população. É isso. Exatamente. Todas as obras, independente do tamanho, você foi muito feliz. Você contribuiu em muito com a minha resposta, na medida em que o exemplo que você dá das obras do BRT, que é uma obra complexa, que envolve os 4 cantos da cidade, ou principalmente os principais corredores do transporte viário da nossa cidade, e nós precisamos ter e passar a informação para as pessoas de quanto se gastou, de quanto está se gastando, se está vindo verba do governo federal, se o governo municipal está empenhando em determinado percentual da conclusão da obra. São informações que, num primeiro momento, eu acho que contribuem com a transparência. Eu tenho andado na rua, Mirna, e as pessoas, na medida que ficam tomando conhecimento desta ou de algumas leis no mesmo sentido aí, desta importante lei, elas têm sinalizado que eu estou no caminho correto. Elas querem ter informação. Nós precisamos dar o acesso, dar a facilidade para que as pessoas possam realmente obter algumas informações, porque é de dinheiro público que se constrói essas obras. Falando em acesso à informação, a gente teve na última semana na Câmara Municipal de Campinas, na 17ª reunião extraordinária, aprovado em primeira discussão o projeto de lei de autoria do vereador Cilino, que trata justamente de especificações, publicidade e transparência no acesso às informações relacionadas aos radares instalados aqui na cidade de Campinas. Vereador, detalha para a gente esse projeto, e eu lembro que, inclusive, o senhor mencionou, e o vereador Fernando Mendes também falou sobre isso, que ele gostou tanto da ideia que acabou também subscrevendo esse projeto. Eu acho que no mesmo sentido do portal da transparência das obras públicas, eu tenho pautado minha vida pública com projetos importantes, projetos significativos e que caminham junto aos interesses da população. Eu sou campineiro. E eu notei toda essa transformação ao longo desses últimos anos com a instalação de inúmeros radares na cidade de Campinas. A quantidade de radares é muito grande, isso é indiscutível. E o que é pior para o cidadão é que, excessivamente, eles vêm recebendo multas, valores exacerbados, quantidades absurdas, e a população não suporta isso. Eu tenho notado, tenho conversado com as pessoas na rua, ninguém é contra radar. Eu também não sou contra o radar. Eu acho que o radar tem um aspecto pedagógico, ele inibe, coíbe, desestimula uma alta velocidade em vias urbanas, onde nós temos que também valorar o pedestre, nós temos que valorar aquele que está ao seu lado trafegando com o seu veículo. Então nós temos que tomar alguns cuidados como homens públicos. E eu tomei. Mas fazendo um estudo relacionado ao viário da cidade, eu notei, eu observei e tenho ouvido que muitos radares foram instalados e o meu questionamento, não só materializado no projeto de lei, ele caminha no sentido de exigir que a Prefeitura Municipal,
mais precisamente a INDEC, ela aponte a necessidade do radar. Nós temos muitos radares, mas o CONTRAN, que é o órgão que cuida dos radares dentro do território nacional, ele coloca as regras, ele coloca os parâmetros que deve ser instalado no radar. Eu não sei se aqueles que nos acompanham nesse momento, mas para ter um radar naquele local, há necessidade, exige a necessidade de que tenha sido feito um estudo anterior apontando que naquele local existem acidentes. Então tem que ter acidentes. Porque se aquele local é um local de tráfego normal, não tem passagens de pedestre, não tem a necessidade de pessoas ficarem transitando ou cortando aquela via. Então, nós temos que chegar à conclusão que aquele radar está num local inadequado. Ele só tem um objetivo, é fazer com que haja uma multa, fazer com que o cidadão pague aquela multa e haja uma arrecadação para o poder público. Eu sou radicalmente contra esse aspecto daquele radar ser instalado naquele local. Então, o projeto de lei que eu apresentei, há 15 dias atrás, nós tivemos a primeira votação, por unanimidade, todos os vereadores votaram favorável. É um projeto de lei que caminha junto com o que é exigir que o poder público, poder esse que eu faço parte, dê a devida transparência quanto à necessidade de instalar o radar naquele local. Se existir a necessidade, tem que se coibir realmente. E aquele que transgride a velocidade tem que lhe ser aplicada uma multa. Está tudo dentro dos conformes. O questionamento do projeto de lei é que, diante do número grande de radares, eu vou exigir, através dessa lei, que todos os radares, sem exceção de nenhum, todos os radares sejam feitos estudos, caso não existam, para que seja, a partir daí, analisado a necessidade ou não de se colocar o radar naquela localidade. O senhor cita também as certificações do Inmetro. Existe essa possibilidade de haver algum erro nessa certificação por isso? Sim. Todos os equipamentos, nós estamos falando o ser humano comete erros, né? É comum. Então nós temos que também acreditar que as máquinas podem ter aferimentos diferentes e elas precisam ter a regularidade do seu controle e fiscalização. Então o projeto também contempla a necessidade do Inmetro apresentar laudos, há a necessidade da prefeitura fazer isso através da INDEC, apresentar periodicamente laudos apontando que aquele radar, que aquele equipamento eletrônico foi feito o seu aferimento, foi feito o seu devido controle e ele está apto a trabalhar em benefício da preservação humana e não necessariamente na manutenção da chamada indústria da multa, que muitas pessoas chamam dessa maneira a quantidade abusiva de radares e consequente aplicação de multas. Vereador, essa proposta foi aprovada em primeira discussão, continua tramitando aqui no Legislativo, agora vai para as comissões de mérito. Qual é a sua expectativa? Minha expectativa é que seja aprovado em todas as comissões por unanimidade. Os vereadores que compõem as comissões são representantes do povo campineiro. O povo campineiro grita nas ruas que a quantidade é abusiva de radares, que infelizmente existem pegadinhas. Alguma localidade com controle de velocidade, metros depois aquele controle diminui e metros depois o controle de velocidade aumenta. Isso é inadmissível. A minha expectativa é que haja seriedade na Câmara, votemos favorável dentro das comissões e, ao final, eu ainda espero que o prefeito municipal, Dário Saad, sancione essa lei. Nós não podemos fazer projeto de lei para nós. Nós não podemos fazer projeto de leis direcionado a segmentos. Nós temos que fazer um projeto de lei geral, erga omnes, que valha para todos os indivíduos. Vereador, tenho apenas 1 minuto, mas eu não posso deixar de falar com o senhor sobre isso. O senhor propôs estar à frente de uma comissão de representação em relação ao poupa-tempo que saiu do centro e até agora, apesar de vários estudos e tudo mais, não temos ainda uma solução definitiva. Qual é o andamento desse assunto? Bom, como eu tenho 1 minuto, eu vou ser muito rápido e objetivo. Poupa-tempo está voltando, Mirna. Poupa-tempo vai ser instalado no Paço Municipal. Quando o Poupa-tempo fechou há 2 anos atrás, o Poupa-tempo ali da Francisco Glicério, eu fiquei inconformado, porque há 25 anos era uma vitória, era uma conquista do povo campineiro, a facilidade que aquela instituição, que aquele departamento público oferecia à população. 20 e poucos anos se passaram
E, em razão da pandemia, não sei se foi esse o pretexto ou não, fechou o Poupatempo no centro. A partir daí, eu fiz inúmeras viagens a Taboão da Serra. Taboão é a Prodesp, que é o órgão que cuida do Poupatempo. Ela está instalada, a sede principal está instalada em Taboão. E eu fui lá e comecei a mostrar a indignação do nosso povo. O povo campineiro ficou inconformado com o fechamento e aqueles que necessitam, precisando ir ao Shopping Campinas. A prestação de serviço do Shopping Campinas é digna de elogio. Mas nós temos uma população idosa, nós temos uma população que mora na região central, sem contar de cidades da região metropolitana, que vinham até o centro da cidade. Eu sou daqueles vereadores que quero brigar pela revitalização do centro de Campinas. E a saída do Poupatempo foi na contramão daquilo que eu precisava. E a partir daí eu fiz inúmeras reuniões, entre as quais com o prefeito Dário, conseguimos um espaço no Paço Municipal, no térreo da prefeitura. Fui essa semana lá, já está tudo pronto, as paredes já estão com os painéis. Chega hoje, sexta-feira, os totens, que são os maquinários que vão interagir com a população. Teremos aproximadamente 8 funcionárias do Poupatempo que vão fazer o atendimento físico, ou seja, tudo caminha bem. Mas eu quero ainda, se você permitir, voltar um dia para a gente falar sobre a inauguração. Enquanto isso não acontecer, eu estou acompanhando todo dia, mas estou muito otimista. As coisas estão saindo como as pessoas querem. Tá bem, vereador, obrigada pela sua participação. E já fica, sim, o convite para o senhor retornar no outro dia, falar do Poupatempo e outros tantos temas que o senhor atua aqui na nossa cidade. Obrigada. Obrigado, Mínio. Eu agradeço a você a oportunidade que você me passa da gente interagir e conversar um pouco sobre a cidade de Campinas. E olha, a gente vai para um breve intervalo e já o Gabriel estará de volta para conduzir aqui o Câmara Notícia. Até mais. Câmara Notícia de volta ao vivo nesta sexta-feira, meio-dia e 57. Olha só, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, através do Comitê Científico, organizou um grupo de trabalho para monitorar evidências científicas da segurança cardiovascular das vacinas contra a Covid-19. Então, sobre este assunto, eu converso agora com o Bruno Valdigem, ele que é cardiologista e membro deste comitê e um dos responsáveis pelo posicionamento. Então, Bruno, primeiro, quem compõe este grupo de trabalho que monitorou e organizou as evidências científicas? Seja bem-vindo e boa tarde. Muito boa tarde. Esse grupo ele começou a ser composto pela nova gestão da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Hoje, o grupo de segurança cardiovascular é composto de 6 pessoas do núcleo menor que escreveram, mas, na verdade, a gente pode dizer que o Comitê Científico todo da Sociedade Brasileira de Cardiologia, a nova gestão, conseguiu organizar esses esforços desde o início desse ano. Começou a movimentação para organizar essa gestão. São todos cardiologistas pediátricos, de áreas de atuação diferentes, cada um com uma particularidade no pós-cardiologia. E esse comitê ainda está em atividade. Foi feito o primeiro posicionamento do comitê, mas a ideia é que isso continuamente se busque novas evidências para complementar esse primeiro parecer. O comitê ele tem trabalhado neste tema das vacinas e da segurança cardiovascular desde o início deste ano? Correto. E por que ele foi criado? Existe muita confusão hoje em relação aos dados obtidos para a vacinação. E, infelizmente, a discussão acabou se poluindo. A gente, na verdade, como é uma doença nova, nós não tivemos... muitas evidências começaram a ser apresentadas de uma forma bruta, talvez, pouco refinada. E é muito importante, já que uma das maiores preocupações
da vacinação são as complicações relacionadas ao coração, chamada miocardite, ou as tromboses, que também afetam a circulação do corpo, ficou muito importante que a sociedade tomasse um posicionamento, para não ficar uma opinião, vamos dizer, para que o cardiologista e o clínico, o médico que estiver atendendo o paciente, o próprio paciente, na verdade, somos todos pacientes, de alguma forma, pudesse ter um posicionamento de um grupo isento de viés, vamos dizer, viés político, viés científico, tentando juntar o melhor que a gente consegue contar em literatura hoje, para poder facilitar o diálogo no momento da pessoa tomar uma decisão de se vacinar ou não. Ô Bruno, qual que foi a conclusão que o grupo chegou até agora sobre a segurança cardiovascular das vacinas contra a Covid-19? Bom, a gente não pode dizer, a gente tem que, o ponto, se eu for simplificar, eu vou dizer que ela é segura, mas o que é o mais importante, a gente sempre tem que pesar que existem eventos adversos em qualquer, vamos dizer, procedimento, seja uma medicação simples, seja uma vacina, e o mais importante que a gente conseguiu, e tem uma figura central do artigo original que foi publicado, que a gente até divulgou bastante nas nossas redes sociais da sociedade, que é o risco de você se vacinar e ter uma complicação contra o risco de você ter Covid e ter a mesma complicação. Eu acho que a gente pode pesar dessa forma. Se eu pegar numa população geral de todos os vacinados, em média 4,8 a 12 pessoas por milhão tem algum nível de miocardite, inflamação cardíaca com a vacina. E geralmente é autolimitada, benigna, raras vezes ela chega a causar vamos dizer assim, uma piora da função transitória. Se for comparar com os estudos que falam do risco de você ter o mesmo problema, a inflamação do coração pelo Covid, vai de 40 a 450 por milhão. Ou seja, e geralmente o curso não é tão benigno. O risco é muito aumentado quando você tem a doença comparado com a vacina. E o risco de trombose, que é outro risco importante também, é 3,8 por milhão de pessoas que tomam a vacina, as vacinas no geral, comparado com o Covid, que dá de 8%. Então, é uma diferença brutal. Então, é importante nós reforçarmos aqui que o resultado deste trabalho do Comitê Científico concluiu que as vacinas contra a Covid-19 são seguras e que os benefícios superam, em larga escala, os riscos de efeitos adversos que são relacionados. Por falar em efeitos adversos, então, Bruno, é importante para a gente poder desmistificar. Então, eventos graves de saúde após essa aplicação, elas podem acontecer, mas são raros, como você citou aí, né? 12 para milhão de casos. Eles são monitorados, são investigados, e neste estudo que é realizado, tem a ver com alguma fabricante de vacina específica? Os testes foram com todas as empresas que estão imunizando aqui no nosso país? Sim, nós temos todas as informações que nós temos da segurança das vacinas referente a esse trabalho esse trabalho de compilação de dados foi focado em adquirir todas as informações de todas as vacinas que a gente tem disponível no mercado hoje. Pra você ter uma ideia, a maior parte dos trabalhos são Estados Unidos, Grã-Bretanha, Israel, e alguns trabalhos contam com 190 milhões de pessoas vacinadas, outros com 5 milhões de pessoas vacinadas. O que nós fizemos foi basicamente compilar tudo que a gente tem de informação disponível para poder oferecer aqui. Tudo que foi publicado, na verdade. A gente excluiu dados que são informações sem peso científico, que não foram ainda publicadas, que não tem embasamento, mas com certeza, chegando essas informações, a gente vai inserir nos próximos posicionamentos. Na faixa etária pediátrica, já que muitos pais tinham e alguns ainda têm dúvidas, qual que é a posição do grupo, do comitê? Esse é um ponto importante. A Sociedade Brasileira de Pediatria também deve fazer um posicionamento específico em algum momento, provavelmente, mas o comitê ele avaliou todas as vacinações, todas as vacinas. Parte dos estudos são acima de 12 anos de idade, e mesmo os estudos que não estão
documento colaborativo, todos eles apontam para um risco muito menor de, vamos dizer assim, de evolução para a gravidade das crianças quando elas têm Covid e estão vacinadas. Então, a gente pode dizer também que na faixa pediátrica, apesar de diluir um pouco, a gente perder talvez um pouco do benefício total da vacina, em adultos o evento grave é muito mais grave do que em crianças. Em crianças também existe uma mortalidade muito aumentada do Covid, comparado com outras infecções virais respiratórias, e por isso a vacina também é recomendada. Esses estudos, né, eles têm acontecido em todo o mundo. Vocês acompanham quando sai um resultado na Dinamarca, Israel, e o Brasil, ele está dentro de um padrão? O Brasil, infelizmente, hoje, ele carece muito de dados, de dados. Mas isso aí é uma situação que tem melhorado ao longo dos anos. Cada vez mais o SUS é um serviço muito completo e hoje a gente cada vez mais está tendo acesso a informações. Os estudos estão em andamento no Brasil e eu acredito que em breve a gente vai ter um posicionamento muito bom com a população brasileira, para a gente poder reproduzir o que está acontecendo aqui. Ô Bruno, para nós encerrarmos, para quem chegou agora, ligou a televisão, qual que é a conclusão, então, sobre a segurança cardiovascular das vacinas? Se nós colocarmos aí na balança, né, aquele custo-benefício de você se proteger da forma mais grave da doença, que já matou mais de 660 mil pessoas no nosso país, e possíveis reações, qual que é o posicionamento do comitê científico? As vacinas são seguras, é muito mais seguro se vacinar do que optar pela imunização pela doença. Então, hoje, nós temos que evitar, prevenir que passemos por um cenário semelhante a tudo que nós sofremos nesses últimos 2 anos. Então, por favor, vacine-se. Bruno Valdigem, cardiologista do Comitê Científico da Sociedade Brasileira de Cardiologia, um dos responsáveis pelo posicionamento sobre segurança cardiovascular da vacina contra a Covid-19. Muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo. Você conseguiu aí alguns minutinhos, mas de grande valia para todos nós. E já fica o convite aqui para uma próxima oportunidade para sempre esclarecer para nós e para toda a população em relação ao panorama da Covid-19, em relação à vacinação. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos, então, a presença do Bruno aqui no nosso Câmara Notícia. 1h08. A Mirna Abreu já está de volta aqui nos nossos estúdios, porque agora é a hora das notícias do Legislativo. Então, Mirna, seja bem-vinda novamente e boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a você aí de casa. E a gente começa falando da reunião da Comissão de Constituição e Legalidade que aconteceu nesta quinta-feira. Confira. Presidida pelo vereador Carmo Luiz, a Constileg discutiu e votou vários projetos de lei em sua 5ª reunião ordinária de 2022. O parlamentar contou com a presença dos demais membros da comissão, Felipe Marquesi, Guida Calisto, Igor Diego e Jorge Schneider. Paulo Gaspar também participou da reunião. De autoria do vereador Paulo Gaspar, que acrescenta as alíneas N e O ao artigo 1º da Lei 14.188, de 5 de janeiro de 2012, que estabelece requisitos para o exercício dos cargos de secretário municipal, subprefeito, diretores da macro-região, de macro-região e administradores regionais junto à Prefeitura de Campinas, bem como para os cargos de presidente e diretores das entidades da administração indireta. Com o parecer favorável da vereadora Guida Calisto, passamos à votação. Vereador Jorge Schneider. Voto favorável. Favorável. Vereador Felipe Marquesi. Favorável. Vereador Igor Diego. Favorável, presidente. Bom dia. Bom dia, Igor. Vereadora Guida Calisto é a relatora. Com quantos votos? Sim. Com 5 votos favoráveis. Eu também. Na qualidade de membro, eu também acompanho o relator. Com 5 votos favoráveis, o projeto está aprovado pela Comissão de Legalidade. Foi retirado da pauta o item 2,
que tinha parecer contrário de Felipe Marchese a um projeto de autoria de Débora Palermo, voltada para a criação de espaços multidisciplinares para atendimento de crianças e adolescentes com deficiência do município de Campinas. Da mesma maneira, também o item 3, por pedido do próprio autor, Paulo Gaspar, para protocolar uma emenda a um projeto que institui uma política de redução de uso de papel na administração pública. O item 4 foi um projeto de autoria de Paulo Gaspar e Major Jaime, instituindo o Programa Municipal contra a Prática de Atentados Violentos nas dependências de escolas municipais. Com o parecer favorável do vereador Felipe Marchese, passamos à votação. Vereador Jorge Schneider. Favorável, acompanho o relator. Vereadora Guida Calisto. Acompanho, presidente. Vereador Igor Diego. Acompanho o relator. Vereador... Não, na qualidade de membro da comissão, eu também acompanho o relator. Com 5 votos favoráveis, o projeto está aprovado. Foi arquivado um projeto de 2020, de autoria do vereador Rubens Gás, que isenta a cobrança de traslado funerário pela CETEC em casos de óbitos de moradores de Campinas em hospitais públicos de cidades vizinhas. E aprovados projetos de Débora Palermo e Eduardo Magoga, que dispõem, respectivamente, de proteção contra a poluição sonora e redução de tarifa de transporte coletivo para pessoas desempregadas. A reunião teve ainda 2 itens na extra-pauta, um deles retirado e outro colocado em discussão e votação. Item 7.2, discussão e votação do parecer exarado pelo vereador Rodrigo da Farmadic, favorável ao PLC 67 de 2021 e a emenda de folhas 23, processo 234-546, de autoria do senhor vereador Magoga, que institui o município de Campinas o programa Mãos à Obra. Com o parecer favorável do vereador Rodrigo da Farmadic, passamos à votação. Vereador Jorge Schneider. Acompanho o relator, senhor presidente. Vereadora Guida Calisto. Acompanho o relator, presidente. Vereador Felipe Marchese. Acompanho o relator, senhor presidente. Vereador Igor Diego. Também acompanho, presidente. Também acompanho o relator com 6 votos favoráveis. O projeto está aprovado. Os parlamentares enalteceram os trabalhos da Constileg na triagem de projetos que, a partir de agora, seguem sua tramitação na casa. A gente não gosta de falar de hierarquias de comissões, mas com certeza essa é uma das mais importantes, porque é por aqui que tem que passar o crivo, né, a primeira análise, a primeira avaliação, se os projetos são ou não pertinentes para a nossa cidade. Então, é muito importante as comissões, para, igual a vereadora Guida falou, passar pelo crivo, né, ver o que está correto, aquele que está certo ou errado, e remodular os projetos. Então, essa comissão é extremamente importante. Então, parabenizar a Vossa Excelência e todos os membros aí da comissão, tá bom? E a gente teve também nessa semana a reunião da Comissão Especial de Estudos sobre Políticas Públicas para o Combate a Alagamentos em Campinas. Por meio de deliberação remota, foi realizada a 4ª reunião da Comissão Especial de Estudos, com a finalidade de analisar e propor políticas públicas para o combate de alagamentos no município de Campinas, especialmente em pontos como a Avenida Princesa do Oeste e Orozimbo Maia. A reunião foi comandada pelo vereador Paulo Búfalo. Hoje nós vamos então ter esse tema urbanismo e preservação ambiental para a mitigação de desastres socioambientais, pensando experiências locais, nacionais e internacionais para mitigação, para redução dos impactos, né, desses efeitos das mudanças climáticas. A presidente da ONG Apavida e ambientalista Angela Podolski comentou da importância de ter um olhar mais atento ao ocupar determinadas áreas de forma urbana. Então, o que eu gostaria de iniciar a minha abordagem falando é que a gente hoje tem uma ocupação urbana já constituída,
em várias áreas de APP, que foram assim que foram constituídas as cidades, a gente não pode transformar o que vem lá de trás, mas, a partir de agora, a gente precisa ter critérios para a ocupação desses territórios. E, cada vez mais, entender que a preservação e o formato natural dessas áreas é fundamental para conter os desastres naturais. O parlamentar questionou o convidado seguinte, João Verde, se era possível desenvolver políticas públicas contra desastres ambientais em uma cidade já constituída. Hoje mesmo eu estava na aula falando com os alunos do primeiro ano, que a gente enfatiza muito com os alunos do primeiro ano, que infelizmente nós arquitetos somos profissionais que trabalham com a natureza e se a gente não tiver um cuidado, não tiver uma responsabilidade muito grande pelo que nós fazemos, nós somos grandes dilapidadores da natureza, né? Desde a ocupação do território, os nossos projetos urbanísticos, a construção das casas, os materiais de construção que nós utilizamos. Para fazer o cimento tem que se desmontar uma montanha, para se fazer aço tem que se desmontar uma montanha, tirar a areia dos rios, a argila dos rios. Então, tudo envolve. Então, a gente tem que trabalhar com muita responsabilidade para a gente minimizar muito os problemas que podem ser causados. Da mesma maneira que a gente pode estar resolvendo problemas para as pessoas, fornecendo locais para moradia, para educação, para saúde, para cultura, para o trabalho, para a produção, nós também estamos estragando o planeta. Então, a gente tem que ser muito responsável, tem que ser muito cuidadoso com relação a isso. Também presente na reunião, o vereador Cecílio Santos, que é relator da comissão, também fez sua contribuição para o debate. Eu penso que dos apontamentos ao fazer o nosso relatório, o vereador Paulo Bufalo, é justamente analisar e talvez endurecer um pouco mais o regramento para a aprovação de loteamentos, principalmente nas áreas de APA, que não deveria nem ter loteamento. Acho que a APA é para a gente proteger, é para cuidar, enfim, não é para ter loteamento, de jeito nenhum. Então, eu penso que nós devemos tocar um pouco no nosso relatório essa questão. E a Ângela traz aqui fortemente a questão da fiscalização. Então, os órgãos de fiscalização do município estarem atentos e talvez a gente também, pela Câmara, acompanhar e ter esse detalhamento das propostas de empreendimentos para poder a gente não permitir que essas atrocidades aconteçam. Encaminhando a reunião para seus momentos finais, o vereador Paulo Bufalo fez um apelo para que o poder público pense em ações para enfrentar possíveis desastres naturais. O que nós temos visto, eu já trouxe em outros momentos aqui, nesse processo de agravamento ano a ano, acho que o professor João Verde traduziu nessa sua frase, lembrando o seu professor também, falando da pior chuva ainda não veio. Ou seja, isso deve nos orientar. E nós vimos, em várias situações nos últimos anos, em que cidades consolidadas, espaços que aparentemente estavam protegidos, cederem facilmente, né, as habitações, todo o espaço urbano, às chuvaradas que nós temos visto. Então, há de que as cidades, os poderes públicos olhem para isso e pensem em saídas, em como enfrentar a realidade que está às portas. E Mirna Abreu, sobre a agenda da Câmara de Campinas, daqui a pouco tem reunião de Comissão Especial de Estudos, uma outra, né? Não a da enchente. Isso mesmo. Desta vez, a partir das 14h, é a 10ª reunião da Comissão Especial de Estudos para discutir e avaliar a importância do funcionalismo público para o município de Campinas, sob a presidência da vereadora Guida Calisto. E segunda-feira, a partir das 9h, acontece a 19ª reunião extraordinária. Nós temos aí a pauta que já está no site
campinas.sp.leg.br, tem 16 itens e você confere lá, e transmissão ao vivo aqui a partir das 9 horas da manhã. Mirna Abreu, muito obrigado pelas notícias do Legislativo. Já aproveito rapidinho sua presença aqui nos nossos estúdios para nós falarmos das notícias da Metrópole de Campinas. E tem alguma atualização sobre aquela empresa de limpeza que atuava nas escolas da cidade? Tem sim. As crianças que estudam nas escolas públicas municipais também tiveram novamente um impacto em relação a isso. Olha, então, hoje de manhã, em nota, a Prefeitura enviou aqui um informe dizendo que rompeu o contrato com a Speciale, responsável pela limpeza de 208 escolas municipais. Além disso, a empresa foi multada em R$ 1.548.181,98, que corresponde a 5% do valor do contrato, por um período de 2 anos, não pode mais participar de licitações aqui na cidade de Campinas, e a secretaria informa ainda que vai convocar a segunda convocada no processo licitatório, que é a empresa Arcolimpe, e que em breve, então, a situação da limpeza nas escolas públicas estará normalizada. E a gente segue acompanhando, então, mais este caso. Mirna Abreu, muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas e um ótimo fim de semana. Um ótimo fim de semana para você, Gabriel, e para vocês de casa também. Hora de Meu Bairro na TV, porque hoje é sexta-feira. A nossa equipe está no Jardim Nova Europa, que desde o final de 1951, quando foi aprovados os planos de arruamento e loteamento, cresceu bastante, viu? Tem o Bosque dos Guarantãs, com mais de 87 mil metros quadrados, tem comércio e tem o projeto Dança e Cidadania, onde a repórter Mariana Meire está e vai nos contar mais. Então, seja bem-vinda e boa tarde, Mari. Olá, Gabriel, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Câmara Notícias. Sexta-feira é aquele dia que a gente adora, né? Dia de Meu Bairro na TV, dia de conhecer novos cantinhos, novos não, né? Cantinhos que já existem, mas que muita gente não conhece. Hoje, como você já mencionou, Gabriel, estamos no Jardim Nova Europa. Jardim Nova Europa tem várias histórias, várias curiosidades. Essa região fica na parte sul daqui do município, e no dia 28 de dezembro de 1951, enfim, se tornou o Jardim Nova Europa, porque foram aprovados os planos de arruamento e loteamento. O nome Nova Europa se deve a uma imobiliária que existia aqui na região, então acabou ficando o Jardim Nova Europa. Agora, as ruas têm uma história bastante particular, porque elas foram batizadas com nomes de países. Então a gente vai encontrar por aqui uma viagem pelo mundo praticamente. A gente vai passar pelos Estados Unidos, passa pelo México, Bolívia, Cuba, Argentina. As Américas estão reunidas em um único bairro. Aqui também temos a Praça Pan-Americana, uma região bacana para quem gosta de passear. Tem o Bosque dos Guarantãs, que existe desde 1980, com 87 mil metros quadrados, contando com lagoa, com um parquinho, com mata nativa, e esse espaço é garantido para os moradores passearem. Agora, por que nós estamos contando sobre essa história? E por que eu estou aqui, Gabriel, com um momento artístico? O meu eu artístico está feliz hoje. A gente sempre fica feliz, claro, porque é Meu Bairro na TV, mas hoje o meu eu artístico está feliz. A gente veio conhecer de pertinho um projeto enraizado aqui nessa região, que é o projeto Dança e Cidadania. Existe há 22 anos, começou pequeno lá em 2001, com o nome Educação com Dança, atendendo 50 crianças com aulas gratuitas de balé, e hoje já transformou a vida de mais de 5 mil crianças e jovens. Eu vou conhecer um pouquinho mais sobre essa história com a idealizadora desse projeto, que é a Lúcia Teixeira. Lúcia, eu já estou encantada com esse lugar. Bem-vinda, boa tarde. Boa tarde a todos. Como é que surgiu esse projeto? E, aliás, daqui a pouquinho eu conto por que esses bailarinos estão aqui. Sim. Conta pra gente essa história. Na verdade, assim, eu morava nos Estados Unidos, vou vir para o Brasil. Quando eu vim para cá, eu vim morar no Nova Europa. E eu era química e matemática, trabalhava em indústria química, mas quando eu tive que viajar, eu voltei, eu não tinha mais trabalho nenhum.
E eu tenho uma família enorme. E as meninas, todas vieram me pedir para dar aula de balé, porque o balé eu fiz desde 9 anos de idade. Quando eu voltei, eu já tinha 2 filhas, já ia ter um filho, e as meninas me pediram para dar aulas de balé para elas. E eu dei uma aula no abrigo da minha casa, né, na garagem, mas estava tão apertado aquilo, tão sufocante, que no fim eu falei, elas queriam que desse mais aulas, aí eu falei com o padre, porque lá na igreja tinha algumas salas, né, que era para as aulas de catequese, para preparação para crisma, e o padre adorava balé clássico. Ele, de antemão, já quis que fizessem as aulas lá, ele comunicava nas missas que tinha balé, porque era a única atividade artística que tinha no bairro. Foi a primeira, né? E não existia nenhuma outra, e por muito tempo, muitos anos, não existia nada aqui. Era só essa academia. Depois, como eu estava achando que eu estava incomodando um pouco, né? Atrapalhando um pouco as atividades da igreja, então eu aluguei uma casa, depois eu construí esse prédio específico para dança, com essa sala que tem esse tamanho, porque é esse o tamanho do palco do Casal Mendes, que é o espaço que a gente usa lá no teatro para a gente dançar. Então, a gente já faz os ensaios gerais aqui. Inclusive, nós estamos em um desses países dessa viagem ao mundo que eu comentei. Estamos na rua El Salvador, onde estamos acompanhando um desses ensaios desse projeto. Quem são esses jovens, Lúcia, que hoje vocês atendem? De onde eles vêm? Eu tinha já a academia, né, que tem 44 anos, mas 22 anos atrás, só a academia, para mim, era uma coisa muito pequena. Eu achava que a arte devia estender para muito mais longe, devia ir para outros bairros. Foi quando eu idealizei esse projeto Dança e Cidadania, porque 2 anos antes eu fui convidada para participar de uma oficina dentro do programa Ame a Vida Sem Drogas, que era junto com a FEAC, o FEBRACT, CMDCA, o GEAC, né? E diante daquela realidade que eu vi dentro da oficina, eu idealizei esse projeto. E aí é lógico que a oficina, quando depende de um dinheiro público, acaba tudo muito rápido, né? E o projeto eu fiz através de lei de incentivo à cultura. Eu fiz com Lei Rouanet, que aqui cabe um parênteses, que as pessoas às vezes falam da Lei Rouanet sem conhecimento de causa. Sim. E o que eu posso garantir é que mais de 99% dos projetos que usam a lei são sérios, porque nós temos um fiscal que é muito, muito exigente, que é o patrocinador. Ele não quer o nome da empresa dele ligado a nada errado. Tanto o patrocinador, que está comigo há 22 anos, desde que eu comecei. Tenho outros também que estão comigo há muitos anos. Então, esse é um ponto. E aí nós fomos expandindo, fomos para outros bairros, nós pegamos a região noroeste, principalmente, né? Satélite Íris primeiro, depois Florêncio 1, Florêncio 2, Rocim, e dali todos os bairros daquela região, eles vinham para as aulas, porque a gente usava ou espaço nas escolas ou em ONGs. Aí nós somos na Padre Anchieta, dentro de uma ONG, que é o CPTI, estamos no CPTI há 22 anos, né? E aí, depois, a pedido também de patrocinadores, nós fomos expandindo esse projeto. Hoje nós estamos em Mogi Guaçu, Cosmópolis, Itajubá e Campinas. Que legal. Então, a gente está falando de regiões cujas crianças e jovens talvez não tivessem um acesso, ou talvez espontâneo, um estímulo à cultura dentro de casa. As referências são outras, né, Lúcia? Qual que é o papel, o poder transformador de a gente trazer eles para cá para aprender a dançar? A dança ela é muito sedutora, principalmente a dança clássica, porque ela é uma atividade artística que custa caro. Uma sapatilha de ponta custa muito caro. Um figurino também. Então, essas crianças que moram em bairros muito afastados, eles não têm essa possibilidade, esse poder aquisitivo para dançar como se deve, com tudo aquilo que eles precisam ter, com o material exigido. Então, dentro do projeto, a gente já prevê todo esse material, figurino, cenário, iluminação, sonoplastia, né, assessoria de imprensa, programas. A gente vê tudo que vai precisar para fazer um espetáculo e para dar essas aulas. E é isso que nós fazemos. E aí, o que nós queremos mostrar para essas crianças e essas famílias? Porque
O slogan do projeto é Projeto Dança e Cidadania, crianças que transformam suas comunidades. Por quê? Porque essa criança vai levar a família toda dela ao teatro quando ela for dançar, o vizinho, a madrinha, o avô, a avó. Às vezes vem gente de outra cidade, de outro estado, porque aquela criança vai dançar. Então, a arte, ela é uma rede. E a gente quer que essa rede se expanda muito realmente, porque eu não acredito num país melhor sem a cultura e a educação. Não existe. Maravilhoso. É exatamente isso, e proporcionar primeiro contatos também para outras pessoas que nunca entraram num teatro, né? Uhum. Que bacana, Lúcia. Quem quer participar do projeto, tem algum requisito? Como é que funciona para entrar aqui? Olha, precisa ser, em primeiro lugar, um estudante de escola pública. Nós estamos em alguns lugares aqui na cidade. Estamos, por exemplo, no Espaço Cultural Maria Monteiro, lá na Padre Anchieta. Nós estamos no CPTI, que é uma ONG. Estamos em algumas ONGs também, ali perto da John Boy, ali no Rocim. Então, eu acho que o melhor seria telefonar aqui na academia para ver qual é o local onde é mais próximo da sua residência para que possa fazer essas aulas. A gente, evidentemente, se nós estivermos com turmas lotadas, nós vamos fazer um exame de seleção e deixamos uma lista de espera. Se alguém desiste, a gente já chama alguém da lista de espera. Então, as pessoas não devem desistir nunca, que, aliás, esse é o princípio do balé clássico, né? Nunca desistir, jamais. Então, você vai fazer uma pirueta o ano inteiro e treinar 2, 3, 4, 5, para no palco sair uma, bem feita. Então, essa é a nossa base, é a persistência. Por falar em palco, vamos deixar o convite aqui, porque amanhã tem espetáculo, Lúcia. Sim, amanhã nós vamos fazer uma homenagem à Academia Campineira de Letras e Artes. Essa academia é muito importante pelo seguinte, ela não é só uma academia de letras, ela se expandiu para todas as áreas artísticas. E nós somos os representantes da cadeira de dança que foi criada em 2013. Então, é uma cadeira que tem o nome de Ivonice Satie, que foi uma grande bailarina, uma coreógrafa espetacular. Nós demos o nome da cadeira, o nome da Ivonice para essa cadeira. E amanhã vai ser 2 anos depois, né, porque os 50 anos da ACLA deveriam ter sido comemorados em 2020. Nós não pudemos, deixamos para 2021, também não foi possível, mas agora a gente vai comemorar com tudo aquilo que a ACLA tem direito. Ou seja, amanhã, hoje, por exemplo, já tem a abertura oficial, né, falando sobre a ACLA, exposição de livros, posse de novos nomes na ACLA, né? E tem a exposição de artes plásticas lá no teatro. Então, as pessoas que forem ao teatro, elas vão ter muitas coisas para ver e para aprender. Amanhã é o nosso dia, é o dia que a dança homenageia a ACLA. Então, às 20 horas, nós temos o espetáculo Acordar, onde a gente vai, na primeira parte, mostrar coreografias para que o público entenda a dificuldade da dança. Então, coreografias de crianças pequenas, para ver como elas começam e aquilo vai evoluindo até chegar num Grand Pas de Deux de repertório, que é o auge, né, de uma bailarina e um bailarino. Depois nós temos uma fala de 15 minutos de uma antropóloga falando da importância da cultura dentro de uma sociedade. E aí vem a segunda parte, que é o espetáculo de dança moderna, Acordar, que é o roteiro do Nova, que está aqui hoje, ensaiando, dando os últimos retoques. E esse espetáculo Acordar, ele teve um insight bastante interessante falando sobre isso. Porque se você separar as sílabas, acordar, ele imaginou dar cor a, colorir, pintar com as cores mais lindas do mundo que a gente vive. Que lindo. E é sobre isso essa segunda parte do espetáculo. Que bonito isso, Lúcia. Adorei conhecer esse projeto, adorei conversar com você. Muito obrigada pelo tempo que você dedicou aqui para a gente. A gente vai encerrar trazendo um depoimento de um bailarino, né? Quem é que vai falar com a gente mesmo? Nós podemos falar com a Natália. A Natália. Então, eu agradeço a sua participação. Que, além de bailarina, também é professora dentro do projeto. Então, vamos conversar. Cadê a Natália? Natália.
A Natália vai vir conversar com a gente, mas, Gabriel, é muito importante lembrar que aqui há mulheres e também homens. Então, aqui a gente está falando da importância da cultura para um país, né, como o Brasil, que tanto precisa. A gente está falando de arte respirando depois de 2 anos de pandemia, levando pessoas para o teatro, colocando criança, colocando jovem no palco para aprender uma nova habilidade e também de meninos dançando. Natália, me conta de onde veio tanto talento, que eu estava aqui conversando com a Lúcia, mas só de olho ali. Você dança há quanto tempo? Eu danço desde os meus 6 anos de idade, eu danço desde pequenininha. E hoje você está com quanto? Hoje eu tenho 24. Muitos anos dançando. Agora, aqui no projeto mesmo, como é que começou a sua trajetória? Olha, eu vim fazer uma aula experimental aqui no projeto. A Lúcia estava aqui no primeiro dia, ela me conheceu, eu fiz uma aula intermediária com uma professora. Aí ela olhou e falou assim: olha, a gente tem mais aulas, né, de dança moderna, balé clássico, numa outra unidade nossa. Então, eu gostaria que você fosse lá fazer algumas aulas e aí a gente vai ver como, né, que vai fluindo a coisa. Desde então, deslanchou. Aí segui com as aulas, fiz os cursos da Royal com a Rosana também, me formei, graças a Deus. E tô aqui desde então. Você vem de qual bairro? Jardim Santa Cruz. Você acredita, Natália, que se você não tivesse esse projeto, se fosse depender das referências que você tem, de repente alguém dá um empurrãozinho, você estaria dançando balé? Olha, eu acredito que sim. Eu acredito que sim, mas assim, a partir do momento que eu entrei aqui, a Lúcia me proporcionou muito mais do que eu sem estar aqui eu teria, entendeu? Então, esse projeto, ele é único. Tem muita coisa, assim, no balé clássico que as pessoas não conseguem arcar com isso, porque é muito caro. E aqui a gente tem a possibilidade. Então, assim, aqui quem quer realmente dança. Aqui quem quer vai realmente pra frente. Eu vou aproveitar que a música começou a tocar pra gente encerrar esse link, Natália, porque eu fui desafiada lá na redação da TV Câmara Campinas. Eu tentei ser bailarina, tá? Vou deixar aqui o registro, meu segredo de estado. Tentei fazer balé na minha infância. Quase 30 anos depois, eu estou aqui de volta e eu queria que você me ensinasse um passo simples, mas tem que ser simples para eu conseguir fazer, porque eu prometi vou ter que fazer. O que a gente pode fazer aqui? Uma reverência. Como é que é? O pezinho assim? É a mãozinha aqui. Eu já tô desequilibrando a reverência. E aqui. Um Dorflex agora para a coluna da pessoa. Natália, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada por contar pra gente sua história. Muito sucesso na dança. Obrigada. É isso então, Gabriel. A gente dá um jeito de não passar vergonha aqui ao vivo, né? Mas não teve jeito, eu já até esqueci. Era o pezinho aqui, tinha o plié, eu lembro do plié. Beleza. Eu não vou levar jeito, não. Mas quem sabe com mais prática, eu chego lá, né? O que vale é que a gente veio ouvir uma história muito legal aqui, né, Gabriel? Sem sombra de dúvidas, jornalista, cantora, atriz e agora bailarina, nossa Mariana Meira, muito obrigado por todas as informações diretamente do Jardim Nova Europa, é o meu bairro na TV, Natália, todo mundo que participou, a Lúcia, com informações importantes sobre este projeto. 1h38, fim de semana tá chegando, você já tem programação, a gente vai continuar falando de cultura agora, porque o Michel Amorim chega trazendo as atrações de Campinas e região. Tem a apresentação da Orquestra Sinfônica de Campinas, shows, e a gente começa com as estreias no cinema. Olá, Agenda Cultural no ar, estou de volta com mais dicas de Campinas e região para você se programar. E para começar, vamos de cinema, porque tem filme de animação e suspense. Olha aí. Amy é mãe e descobre que tiros foram disparados na escola em que o filho dela estuda. Para piorar a situação, 5 pessoas foram isoladas pela polícia. Entre elas, Noah, seu filho que está com o principal suspeito do atentado. Agora ela vai correr contra o tempo para salvar o menino.
Please hurry, please hurry. Who are you talking to? What? Who are you talking to? You. You're a liar, you're the police. No, I'm not the police. Tell me where he is! Depois de salvar os humanos das garras do terrível Dr. Robotnik, Sonic pretende curtir umas férias. Mas o vilão Robotnik não descansa, está de volta com um plano maligno e de olho numa poderosa joia. Esqueceu um imbatível. Oi, gente, o nosso Eu de Você vai voltar para Campinas. E eu queria dizer que eu estou muito feliz de estar de volta aos palcos com essa peça, que é tão especial para mim. Que eu ouvi tocar tanta gente por aí, que faz eu ouvir do público a coisa que eu mais gosto de ouvir, que é gente falando, eu não sabia se eu ria ou se eu chorava. Porque eu acho que a vida é assim mesmo, vem tudo misturado. E essa peça é feita de vida, ela foi feita em cima de histórias reais, que acho que embaladas no papel de presente da arte, acaba sendo a história de todos nós, fazendo a gente se ver. Então, vem se ver, vem me ver, né? Deixa eu ser eu de você. É no Teatro Oficina do Estudante, no Shopping Iguatemi, sexta e sábado, de 8 a 10 de abril, sexta e sábado às 21 horas, domingo às 19. Eu espero vocês, tá bom? Estou muito feliz de estar de volta a Campinas. Ah, que flor mais cheirosa! Comunidade Surda de Campinas. Associação divulga. Qual novidade? Dia 8 de abril, às 8 da noite. Teremos circo com acessibilidade em Libras, terá interpretação. Muito bem. O meu sinal é Pitufa. Estarei lá interpretando para vocês. Como vai funcionar a entrada do circo? Com acessibilidade em Libras. A entrada é gratuita, mas precisa chegar com antecedência, pelo menos uns 40 minutos antes para reservar os seus lugares, combinado? Será no Shopping Unimart. Ok? Dia 8 de abril, às 8 da noite. Lembrando que precisa chegar com antecedência. Hoje, sábado, às 8 da noite, o Teatro do SESI Amoreiras tem a peça As Conchambranças de Quaderna, o caso do coletor assassinado, de Ariano Suassuna. Os ingressos são gratuitos e devem ser reservados pelo site Meu SESI. Dia 9 de abril tem Fábio Vital aí no Interiorano Comedy e eu espero você lá daquele jeitão mesmo com a minha peça TPM, Tensão por Macho Frágil. Chama as amigas, chama o marido. A Estação Cultura será palco do Festival Acarajé no sábado e no domingo, onde também será realizado o Mercado Místico. A entrada e o estacionamento para os dois eventos são gratuitos. E eles começam a partir das 10 da manhã. Você pode conferir em Campinas a exposição A Força Dela, do fotógrafo Ricardo Martins. Apaixonado pela natureza, ele percorreu regiões rurais e costeiras do estado de São Paulo e retratou mulheres em preto e branco. Este final de semana, a mostra pode ser conferida no Campinas Shopping e no próximo, no Parque Dom Pedro Shopping, sempre no horário de funcionamento dos estabelecimentos. Com entrada gratuita, a Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas se apresenta neste sábado às 6 da tarde. A regência é da maestrina convidada, Cíntia Alirete. Hoje tem sertanejo com Chitãozinho e Chororó, Leonardo e Zezé de Camargo e Luciano, com a turnê Amigos 20 anos. A história continua. Vai ser no Brahma Valley, em Valinhos, a partir das 9 da noite. Começa este final de semana o Sumaré Arena Music. Hoje tem Zé Neto e Cristiano e Felipe Nunes. No sábado, os Barões da Pisadinha e a dupla Israel e Rodolfo. Os portões abrem a partir das 7 da noite. Espero o verão passar,
aí em outro lugar a gente se encontrar. A gente se encontrar. A banda Gilsons se apresenta na Festa Nervosa em Campinas. José, João e Francisco Gil, filho e netos do cantor Gilberto Gil, trazem MPB com o álbum de estreia do grupo, Pra Gente Acordar. Vai ser na Caos a partir das 10 da noite. Oi galera, Salgadinho na área para anunciar que dia 10 de abril eu tô no Guerreiro Esporte Bar, sabe onde? Em Hortolândia. Alô, Hortolândia e região, Salgadinho na área, hein? Dia 10 de abril, você não vai perder meu samba. Também no domingo, a dupla Jorge Mateus se apresenta no Parque Aquático Wet n Wild em Vinhedo, a partir das 3 da tarde. E essas foram as dicas de hoje. Na próxima semana, você já sabe, encontro marcado e tem muito mais. Tchau! E para a gente encerrar o nosso Câmara Notícia, o futebol está de volta, hein? Depois de praticamente 3 semanas de só treinamentos, o Campeonato Brasileiro da Série B está de volta. Pela ordem cronológica, o Guarani entra em campo primeiro. Então, hoje, 7 horas da noite, o Bugre enfrenta o Brusque. Essa partida vai ser realizada em Florianópolis, no estádio da Ressacada. O Brusque tem uma punição do STJD, portanto não atua em casa. Estádio neutro aí, uma boa oportunidade para o Guarani, só que o Brusque foi o campeão catarinense, então vem empolgado aí para essa estreia de Campeonato Brasileiro da Série B. O Daniel Paulista deve entrar em campo com a mesma base que disputou o estadual e chegou nas quartas de final, sendo eliminado pelo Corinthians nos pênaltis. E amanhã, sábado, é a vez da Macaca estrear diante do Grêmio, aqui no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. A Ponte que tem muitos problemas, né? Léo Santos tem dores no joelho, o Luca também foi poupado de alguns treinamentos com dores na coxa, então o Hélio dos Anjos deve contar com algumas contratações que chegaram aí durante a semana, caso do Arthur, lateral esquerdo, tem o Bernardo, lateral direito também, deve mexer no meio-campo da Macaca. Então, duelo complicado. A Ponte também pega um campeão estadual. O Grêmio foi campeão gaúcho. Então, este é o duelo amanhã, 4h30 da tarde. E claro que na segunda-feira a gente conta a história dessas duas partidas, hein? Brusque e Guarani e Ponte Preta e Grêmio. A você aí de casa, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue aqui na TV Câmara Campinas, porque daqui a pouquinho, viu, praticamente colado aqui com o nosso Câmara Notícia, tem a reunião da Comissão Especial de Estudos que analisa o funcionalismo público, a importância aqui para a cidade de Campinas. Esta comissão é presidida pela vereadora Guida Calisto, daqui a pouco às 2 horas da tarde ao vivo. Ótimo fim de semana. Na segunda-feira tem a reunião extraordinária a partir das 9 horas da manhã e a gente chega depois com o nosso Câmara Notícia. Até lá. Tchau, tchau.